Olá, amados, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. E hoje é um dia especial, hoje é o nosso domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Esse é o maior dia para o cristão, é o dia da ressurreição dele. Muito se fala da morte, da sexta-feira, e foi muito importante a morte dele, mas se ele não tivesse ressuscitado, ele seria só mais um. Ele seria um grande profeta, seria um grande pensador, um grande mestre, como muitas religiões tentam pintar ele. Mas ele é muito mais do que tudo isso. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, que morreu, mas que ressuscitou para a nossa salvação. O apóstolo Paulo chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não ressuscitou, nós estamos perdidos, continuamos no pecado, se ele não tivesse ressuscitado. Mas graças a Deus que o ressuscitou e por isso estamos felizes. Por isso podemos descansar, não temos mais medo da morte, não somos mais escravizados por Satanás, porque Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Eu quero hoje, de uma forma bem breve, trazer uma palavra de Deus para você. É uma palavra que eu já preguei várias vezes na igreja. Os meus irmãos da Igreja Amor Maior já me ouviram pregando várias vezes sobre esse texto. Aliás, vai um abraço e um beijo para vocês, meus amados em Cristo Jesus, minhas ovelhinhas em Cristo. Sabe que esse pastor aqui ama muito vocês e sempre que precisarem, estamos aqui. Mas essa palavra aconteceu no domingo da ressurreição. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. É uma passagem conhecida como os dois discípulos a caminho de Emaús. Tem até canção, louvor sobre essa passagem. Eu gostaria de ler com você hoje. Você que tem a sua Bíblia, pega. Geralmente eu não estou lendo muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu gostaria de ler pelo menos alguns versículos aqui para poder te ajudar. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém,
e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contara o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia! Eu li esse texto todo com você, depois eu até peço que você leia com mais calma. Não precisa ficar querendo ler agora. Eu vou falar igual eu falo na igreja. Que às vezes na igreja a gente lê um texto, aí eu vou explicar e tem gente que fica com a cabeça baixa olhando para a Bíblia. É ruim isso, porque se você ficar lendo na hora que eu estou explicando, você não vai conseguir nenhum dos dois. Você não vai conseguir entender o que você está lendo e não vai conseguir entender o que eu estou explicando. Então na igreja eu costumo dizer, lê junto comigo, aí eu explico, eu volto. Geralmente na igreja eu leio várias vezes para as pessoas entenderem. Aqui no vídeo não vai dar para eu fazer isso. Então você leia depois, tá? Quando terminar o vídeo, pega a Bíblia e vai ler mais um pouquinho. Porque se você ficar lendo agora, você não vai prestar atenção na explicação. Então esse é o domingo da ressurreição. É o domingo de Páscoa. E 2 dos discípulos de Jesus, não dos 12, né? Jesus tinha vários discípulos. Foram 12 os principais, mas ele tinha vários discípulos. Então 2 deles retornam para a sua casa, para Emaús. E eles vão os 2 no caminho conversando. Estão tristes porque Jesus morreu. Eles ainda não haviam visto Jesus ressuscitado. Então para eles Jesus está morto. Então ambos vão ali caminhando, vão tristes, vão conversando. E aqui eu já quero trazer uma explicação. A pessoa que não entende ou não acreditou ainda que Jesus ressuscitou, geralmente ela vai andar triste. Geralmente ela vai andar falando de coisas tristes. Falei aqui em vários vídeos passados, a minha tristeza hoje é ver cristão falando de morte. É ver cristão triste, com medo da morte, falando de doença, sabe? Falando de política. Parece que eles ainda não entenderam a ressurreição de Cristo. Porque quem entende que Cristo ressuscitou, acredita nisso do coração, ele não consegue falar de outra coisa. Ele só consegue falar da fé, falar do amor, falar de cura, de libertação. Porque quem é de Cristo tem as boas novas. Então esses 2 discípulos, eles estão caminhando tristes. E Jesus aparece ali para eles, só que eles estão tão tristes que eles não conseguem enxergar Jesus. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Aquele homem que está diante deles é o Cristo. Mas eles enxergam só como mais um homem. É um peregrino, alguém que está ali de passagem. E Jesus pergunta para eles, que palavras são essas? Por que vocês estão tristes? E Jesus está perguntando isso hoje para você. Principalmente para você que é um discípulo dele. Por que você está triste? Por que você anda aí falando palavras negativas? Por que você anda falando de dívidas, de doenças? Por quê? Não era para você estar falando sobre isso. E aí aqueles 2 homens dizem assim, o senhor não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? O senhor é só um peregrino, quer dizer, o senhor está só de passagem aqui, não é possível que o senhor não saiba. E Jesus diz, quais? Jesus sabe de tudo, ele é o Cristo, ele está ali ressurreto, ele sabe porque aqueles homens estão tristes. Mas ele faz aqueles homens meditarem. E Jesus pergunta, o que aconteceu? E eles começam a falar de Jesus. Eles falam, olha, Jesus foi um varão profeta, um homem muito poderoso, fez muitas obras, e nós tínhamos a esperança nele, que ele fosse remir a Israel, que ele fosse nos tirar do império de Roma, de César, que ele fosse nos libertar. Mas já é o 3º dia hoje, e a gente não viu ele. É bem certo, foram umas mulheres lá, até nos deixaram felizes, maravilhadas, porque elas foram ao sepulcro, e chegaram lá, elas falaram que viram um anjo, e aquele anjo diz que ele ressuscitou, que ele não está mais morto. E alguns dos nossos foram até lá. Só que ninguém viu ele. E é por isso que nós estamos tristes. É por isso que nós estamos chateados. E é por isso, meu amado e minha amada, que muita gente hoje tem andado triste. Porque tem andado por vista e não por fé. Quando a Bíblia diz que nós andamos por fé. Nós andamos pela fé, não por vista. Aqueles homens não viram. Então eles estão tristes, apesar da boa notícia. Apesar das mulheres terem dito, olha, os anjos disseram que ele está vivo, ele ressuscitou. Só que por não verem, eles não creram. E por não crerem, não se alegraram. Tem muita gente hoje triste porque ela não acredita que Jesus ressuscitou. Foi como quando Jesus apareceu lá para os discípulos e Tomé não estava presente.
E depois o Tomé volta e ele tem todos os discípulos dizendo, olha, ele ressuscitou, Jesus apareceu aqui para nós. Tomé fala, eu não acredito. Se eu não ver a mão dele furada, se eu não pôr o dedo ali do lado onde ele foi furado, eu não acredito. E na mesma hora Jesus aparece. Jesus se revela para Tomé. E ele diz, Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então é muito importante que você creia na ressurreição de Cristo. Não só que você creia que ele existiu um dia, porque isso ninguém consegue negar. A história está aí, né? A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então negar a existência de Jesus, ninguém consegue negar, né? As provas estão aí pela história. Agora, o que muitos tentam negar e muitas religiões negam é a ressurreição dele. Porque é na ressurreição que nós somos purificados, que nós somos perdoados, que nós temos uma viva esperança agora. Que agora a gente não precisamos mais nós andarmos tristes, andarmos cabisbaixo, andarmos com medo, porque agora nós somos libertos de todo o mal. Então quando esses homens discípulos, começam a relatar aquela história triste para Jesus, Jesus também fica triste, não com a história, mas com eles. E Jesus diz, ó nécios e tardos de coração. Nécios é ignorantes, pessoas que não conseguiram entender ainda. E sabe qual é o mais bonito? É que Jesus leva eles para as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus começa por Moisés e por todos os profetas e mostra o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus poderia fazer um milagre ali na frente deles. Jesus poderia falar para eles, olha a minha mão aqui furada, sou eu. Olha aqui o lado, ó, tá furado, toca aqui para vocês sentirem. Mas Jesus não se revela dessa forma. Jesus se revela através das Escrituras. Esse é o meio que Deus deixou. Por que muitos cristãos, muitos crentes não têm fé? Por que muita gente anda assustada? Porque ela não acredita nas Escrituras. Ela quer ver. Tem gente que a fé dela se baseia em sentimentos. Tem muita gente que é mística, ela precisa pegar num objeto. Se ela não pegar num objeto, ela não acredita que está guardada, que está protegida. Tem muita gente que precisa sentir um arrepio, sentir um calor. Tem gente que se ela for para uma igreja e ela não sentir nada, ela acha que Deus não está ali. Ah, porque eu não senti. Amados, a nossa fé não tem que estar em sentimento. A nossa fé não tem que estar em objeto. Você não precisa pegar um exemplo, uma rosa, para levar para sua casa para acreditar que o mal vai sair de lá. Você precisa acreditar que o mal já saiu por Deus. Você não precisa beber uma água benta para acreditar que vai ser curado. Você precisa crer nas Escrituras. E ela diz que você já está curado. Você não precisa ter uma imagem na tua casa de um santo qualquer para crer que a tua casa está guardada. Você precisa acreditar nas Escrituras. Você vê que é o próprio Cristo, o Cristo ressurreto. Ele está diante daqueles discípulos. Mas ele não diz logo para eles, eu sou Cristo. Ele vai para as Escrituras. Eles precisam acreditar nas Escrituras, na palavra de Deus. Pela palavra tudo foi criado. Pela palavra é que temos fé. Pela palavra é que vencemos o inimigo. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. E enquanto Jesus começa a anunciar as Escrituras, aqueles discípulos vão caminhando e vão ouvindo aquelas palavras, eles mesmos dizem, o nosso coração começou a queimar. E quando chega perto da casa, Jesus diz, olha, eu tenho que ir embora, já está tarde. E eles disseram, não, Senhor, não vai embora não. Eles ainda não haviam reconhecido Cristo. Eles dizem, entra, fica conosco, porque o dia já declinou, já é tarde. E Jesus entrou para comer com eles. E quando Jesus parte o pão e reparte com eles e participa daquela comunhão, ali os olhos deles se abrem. E eles reconhecem que Cristo está diante deles. É muito importante isso. É importante você acreditar no que está escrito, mas é tão quanto importante você estar também em comunhão. Foi no partir do pão, foi quando o pão foi partido que os olhos deles se abriram. O partir do pão representa a comunhão. É quando nós mantemos comunhão com Cristo, através da oração, através da meditação da palavra. É nessa hora que os nossos olhos se abrem. É nessa hora que toda tristeza cai por terra, que toda angústia cai por terra, que todo medo cai por terra. Quando aqueles discípulos reconheceram Cristo, a Bíblia diz que os dois levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz, habitação de paz. E eles voltam a se reunir com os 11 que estavam lá congregados. E os 11 disseram, olha, ele já ressuscitou, ele apareceu para Simão. E os dois disseram, é verdade, ele também apareceu para nós.
E ali houve uma grande festa, uma grande alegria. Toda a tristeza caiu por terra, toda a lamentação caiu por terra, porque eles acreditaram e viram o Cristo ressurreto. Então esta é a palavra que Deus pôs no meu coração para você hoje. Ele ressuscitou, Ele está vivo e por isso você pode se alegrar. Como diz uma canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem acredita que Cristo ressuscitou de verdade, por nossos pecados, pela nossa vida, essa pessoa descansa no Senhor. Essa pessoa não tem medo da morte. Essa pessoa não tem medo de praga alguma desse mundo, porque ela sabe em quem ela tem crido e em quem ela está guardada. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entrega. Faça uma oração sincera a Ele. Reconheça que você é um pecador, que você não pode salvar a si mesmo e que você precisa do sacrifício dele. Você precisa dele para ser salvo e para viver a eternidade com Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você. Eu quero declarar mais uma vez a bênção, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sobre a tua vida. Ele ressuscitou, aleluia. E você pode acreditar nisso. Confesse Ele como teu Senhor e teu Salvador. E você está livre de todo mal, você está livre da morte, para a glória de Deus. Vamos orar. Feche os olhos, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, papai, nós te damos graça, nós te louvamos em Cristo Jesus. Senhor, hoje é o nosso domingo de Páscoa. Apesar, meu Deus, das lutas, das tribulações, do caos que há no mundo, nós estamos felizes por estarmos no Senhor. Nós estamos descansados por estarmos na Tua Santa Palavra. Senhor, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade de gravar esse vídeo, de trazer essa mensagem ao coração deste meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, que essa pessoa acredite, não no que eu estou falando, mas no que está escrito na Tua Palavra. Que o Senhor Jesus foi morto, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. Meu Deus, eu declaro essa pessoa que está orando comigo abençoada. Eu declaro essa pessoa que está orando comigo agora livre de todo medo, de todo pavor, de toda dúvida, de todo receio, de toda circunstância adversa. Eu declaro ela abençoada. Eu digo que o espírito da morte já não tem mais poder sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu declaro que você é livre da morte, que você é livre de toda investida de Satanás. Que em Cristo Jesus você está guardado. Que em Cristo Jesus você é liberto de todo mal. Porque Ele vive, podemos descansar, podemos crer no amanhã melhor. Meu Deus, muito obrigado. Eu declaro todas essas pessoas abençoadas, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toma posse da Tua bênção. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não é só um profeta, mais um profeta. Ele não foi só um espírito evoluído, um grande pensador, não. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Fica com Deus e, se Deus permitir, na terça-feira eu estou aqui de volta. Deixa aí nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto no grupo da igreja. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Deixa aí a hashtag Ele Vive. Ele vive e Ele vive para todo sempre. Amém? Fica na paz. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima.